Hoje nós vamos meditar aí nos efeitos da criptonita, né? Fazendo essa comparação que o crente, aquele que crê em Deus, né? O crente, ele tem que vigiar para que essas coisas que são como criptonita na vida dele não venham a ter lugar. Porque se tiver lugar, ele vai ficar enfraquecido, ele vai ficar mais fraco do que um homem normal e ele não vai conseguir vencer. E Deus é amor, Ele quer que a gente vença, amém? Então vamos abrir as Bíblias, eu vou pedir aqui novamente, como são muitos versículos, como tem sido, né, os últimos, que alguns irmãos me ajudem aqui na leitura. Eu vou seguir aqui mais ou menos na tela que eu estou vendo. Irmã Ana, poderia ler para nós Gênesis 4, 7? Ok. Amém. Então, não, eu vou falar todos aqui e depois a gente já. Irmã Simone, poderia ler Hebreus 12, 28, é Novo Testamento, tá? Dá tempo que eu vou falando aqui, a irmã pode. Cada um vai ler um versículo. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Irmão Maurício, por favor, Salmos 48. Irmão Maurício, então, Salmos 48. Irmã Carla. Aliás, eu posso trocar, perdão, irmão, é porque tem um aqui que é dobradinho, é melhor vocês lerem juntos assim, tá bom? Então, vamos colocar aqui na sequência. Irmão Marcos, por favor, pode ler Salmos 48? Oi, irmão Ricardo, posso ler sim, Salmos 48, né? Isso, Salmos 48, aí irmãos Maurício e Carla, Ezequiel, capítulo 12, 2 e 3. Aí cada um lê um aí, né? Ezequiel 12, 2 e 3. Aí na sequência, a irmã Flávia poderia ler Mateus 3, 2. Mateus 3, 2. Irmão Flávio está? Ele vai ler também? Ele chegou agora, tá jantando. Tá corrido, né? Tá. Irmã Mônica, pode ler? Hã? Irmã, pode ler? Mateus 4, 7. Pode. Tá bom. A Mônica já se acostumou, Mônica, a procurar na palavra. Ela acha. Vamos ajudar aí, minha irmã. Vamos ajudar a minha irmã aí. Mateus, aonde que ela vai achar? É o primeiro livro do Novo Testamento. Já escrevi. Mateus o quê? Viu? Mateus capítulo 4, versículo 17. Ricardo, Oi, querido. é Ezequiel 12, 2 e 3. Isso aí. Tá, obrigado. Simone, você está com o microfone desligado. Irmã, Cristiane, quer ajudar a gente, Cristiane? Nós aqui. Hebreus 12, 28. Cristiane, Atos 2, 38. Atos 2, 38? Isso. Tá. Irmão Clailson, pode ajudar? Claro. Mateus 15, 19. Ok. Mateus 12, o que você falou? Irmã Mônica, Mateus 4, 17. 4, 17. Conseguiu? Se quiser mais um tempinho, a gente espera. Dá? Já foi. Tá bom. Viu como Querido, ela acha? glória a Deus. Irmãos, então comecemos, irmã Ana. Pode começar? Gênesis 4, 7, por favor. Ok. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Irmã Simone, Hebreus 12, 28. Porque, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que tenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém. Irmão Marcos, Salmos 48. Amém.
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Amém. Irmãos Maurício e Carla, Ezequiel 12, 2-3. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai, à vista deles, para o exílio. E tu, para onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que outro tempo, ainda que eles são casa rebelde. Amém. Irmã Flávia, Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Irmã Mônica, Mateus 4, versículo 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Amém. Amém. Glória a Deus. Cristiane, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Irmão Clailson, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Amém. Glória a Deus. Queridos, se puderem fechar os microfones para não dar aquele ruídozinho, eu agradeço. Então, nós meditamos aí em vários versículos, mas é possível perceber que o nosso Deus quer nos dar um alerta muito assim claro em relação a essas coisas que realmente enfraquecem e derrubam o crente, aquele que crê em Deus. E essas coisas estão aí acontecendo há muito tempo, né? Gênesis 4:7, a gente observa que antes de Caim cometer aquela coisa tão grave, né, que foi matar Abel, Deus deu a ele um escape. E é interessante que muitas pessoas pensam assim: se Deus falasse comigo, certamente eu não teria cometido aquela coisa. Irmãos, às vezes a gente não medita que Deus falou diretamente com Caim. Esse versículo, se você ver Gênesis 4:7, Deus estava falando diretamente com Caim, porque Deus sabia o que Caim estava dominado no seu interior, no seu coração, e ele sabia o que Caim ia cometer, né? Mas Deus, mesmo dando um escape a Caim, né, que era a possibilidade dele sair daquilo que ainda não tinha sido consumado, né, o pecado. Mas ele não saiu. Ele deu vazão àquela tentação que ele estava seguindo. Né? Até então ele estava sozinho. Mas Deus foi e falou com ele que cabia a ele resistir àquela tentação. Então a palavra-chave aí, né, o verbo, é resistir. Não há pessoa, irmãos, que não passe uma coisa esquisita na mente. Coisas às vezes graves, às vezes um pecado bem pesado mesmo. Mas cabe a cada um de nós resistir, mudar o pensamento, entender que aquilo não agrada a Deus na mente. Não, se esse pensamento está amarrado em nome de Jesus, não aceito isso e ficar firme. Infelizmente, Caim, ele não resistiu, né? E quando uma situação, né, está assim às portas, porque Deus falou para ele, o pecado está à porta. Quando essa situação ocorre, que Deus fala conosco, irmãos, ele promove o escape para a gente não cair naquilo, e a gente vai à frente e comete, irmão, coisa grave virá. Né? No caso de Caim, até hoje o sangue de Abel clama, né? Mas às vezes a pessoa não percebe na hora, assim, mas se ela for à frente quando Deus falou e ela cometer aquilo ali, coisa grave vai acontecer. Outra coisa que nós precisamos perceber, entender, meus amados irmãos, é do privilégio que nós temos, nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus.
Que privilégio é esse? Em Hebreus 12, 28, diz que nós estamos recebendo um reino, irmãos. Que coisa grande! Deus falou isso na palavra, né? Ele falou para nós que a vida é eterna, ele está nos chamando para morar, como falamos no início, né? No paraíso com ele mesmo, na casa dele, onde ele mesmo criou para nós e para ele, e está nos chamando para lá. Então é uma coisa muito grande, mas além disso tudo, que a gente normalmente já medita, se você não percebeu essa parte, volte depois em Hebreus 12, 28. Deus está te dizendo, me dizendo que Ele está nos dando, e a gente está recebendo, um reino, irmãos. Alguém poderia pensar assim, poxa, quem me dera eu ser um rei, uma rainha. Deus está falando isso para você, você vai reinar. Ele está te dando um reino, né? E esse privilégio ele é muito grande, mas nós precisamos fazer algumas coisas tendo conhecimento disso, da grandeza da promessa de Deus, da eternidade, de ser um rei, não durante um tempo, mas eternamente. Primeiro, nós precisamos adorar a Deus, e adorar não de qualquer modo, mas de modo aceitável. Se a gente volta na história de Caim e Abel, a gente observa que Abel e Caim foram fazer uma oferta. Mas a oferta de Abel foi aceita, né? E a de Caim, ela não foi considerada. Mas por quê? Porque há diferença na adoração. E nós precisamos querer ser diferentes positivamente. Nós queremos agradar ao nosso Deus, né? Então, adorar a Deus, mas não de qualquer maneira, de modo aceitável, que Ele venha se agradar e aceitar. Além disso, isso está tudo em Hebreus 12, 28, tá? Ele diz que nós precisamos ter reverência e temor, né? Porque sem reverência e temor já são aí sintomas que a pessoa não está fazendo uma adoração de modo aceitável. O que é temor? É um extremo respeito com Deus e com as coisas de Deus. Não é o medo, não é aquele medo do passado que te aprisionava. Peraí, irmão, não entendi. Quer dizer que antes eu vivia com medo, eu aceitei Jesus, agora eu vou viver com medo? Não, não é isso. É passar para o lado de Deus e entender que Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há, o eterno. E nesse ponto de vista, você adorá-lo com reverência e um extremo respeito. Além disso, irmãos, foi lido pelo amado irmão aí, Salmos 48. Olha, ali Deus diz como nós devemos fazer a vontade de Deus. Fazer da vontade de Deus a nossa grande alegria. Há pessoas que têm grandes alegrias. Será que essa grande alegria é fazer a vontade de Deus? A nossa grande alegria, não que nós não tenhamos outras alegrias, mas a nossa grande alegria deve ser fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós fazemos a vontade de Deus, por mais que circunstâncias se oponham e tal, mas no final, irmãos, no final mesmo, quem manda é Deus. Ele está vendo a sua situação. Ele está vendo o que você está passando. E você fazendo a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. Podem virar o mundo de cabeça para baixo, rodar, colocar no liquidificador. No final, você vai ser abençoado, exaltado. Um legado ficará. E você vai ouvir dos lábios do Senhor, servo bom e fiel. Amém? Servir com alegria. Em Ezequiel 12, de 2 a 3, os amados irmãos do casal leu, né? Que existe, irmãos, uma coisa que nós temos que evitar de todo jeito, que é a chamada rebeldia. Irmãos, a rebeldia, a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria. Quando Deus fala a sua palavra e a gente sabe porque sabe e faz contrário, biblicamente isso chama-se rebeldia. E naquele momento a gente está fazendo como um pecado de feitiçaria. Porque o feiticeiro é um que decidiu ir totalmente contra a vontade de Deus, não é assim? E quando a pessoa sabe a verdade, Deus falou com ela, e ela vai à frente, desobedecendo, ela vai entrar nesse caminho chamado da rebeldia. Só que esse caminho é um caminho árduo, irmãos. Quando Deus falou isso para o profeta, Ele mandou o profeta fazer um simbolismo
o povo entender que eles iriam pagar um preço caríssimo. Se você não percebeu, depois eu te convido a ler novamente, Deus mandou ele fazer, às vezes, como quem vai para o exílio. Aquele ato dele, que nesse caso foi vamos dizer, como que teatral, né? Ele representando o que aconteceria e aconteceu com o povo. Eles foram cativos para o exílio. Mas por quê? Por causa da rebeldia. E a rebeldia tinha se tornado tão grave, severa, que Deus diz que a nação estava rebelde. E isso é uma coisa muito severa, é muito grave, traz consequências terríveis, né, para a vida daquele que crê em Deus, mas ele entrou por um caminho que não agrada em nada a Deus, que é a chamada rebeldia, né? Outra coisa que nós lemos é sobre o que Jesus, né, ele quer que façamos. Olha, amados, fica tranquilo você, porque de repente você ouvindo essa palavra, alguma coisa você lembrou, ou algumas coisas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Não é bom pelo lado da situação, mas é bom para que você possa se entender melhor e talvez não se condenar tanto. A palavra de Deus diz que não há homem que não peque. Olha, se não há homem que não peque, e o único que morreu de morte de cruz e sem pecado chama-se Jesus Cristo. Por isso que ele teve que ir para a cruz, para nos substituir. Porque nós, homens comuns, vamos chamar assim, não há homem que não peque, está na Bíblia, irmãos. Agora, há homens que se arrependem e homens que não se arrependem. A diferença está aí. E por isso que em Mateus, nós lemos dois versículos em Mateus, onde pelos lábios de Jesus ele diz, arrependei-vos. O que ele quer é que a gente mude, é metanoia, né? É a nossa mudança completa e definitiva de mente. Antes éramos de um jeito, agora somos de outro, a ponto de alguém de fora olhar e falar assim, essa pessoa está diferente, ela tem um brilho diferente, ela tem uma paz, ela chega no ambiente, eu sinto a paz. O que tem nela? E aí depois ela no cantinho vai saber, é um crente. Se ela for uma pessoa sábia, ela vai dizer, eu quero esse Jesus. Agora, se ela estiver entrando por um caminho chamado rebeldia, ela vai agravar mais ainda, porque ela teve a oportunidade, através de um testemunho de vida, de se agarrar com o príncipe da paz, e ela diz não. Então ela vai encontrar o quê? Se ela deixa o príncipe da paz. Meus amados irmãos, além disso, é preciso que nós entendamos que há alguns exemplos na Bíblia que fica muito claro pessoas que entraram pelo caminho contrário, o caminho da rebeldia. Exemplos, Adão e Eva. Da mesma forma que Caim, nós lemos hoje, ouviram dos lábios de Deus que não era para eles comerem do fruto proibido. Eles sabiam, irmãos. E não foi um intermediário que falou para eles, foi o próprio Deus. E eles assim mesmo fizeram. Acã, nós meditamos na última mensagem. Acã sabia o que ele tinha que fazer, porque não era um mandamento só para ele. Era um mandamento para toda a nação. Todo mundo estava sendo cuidadoso com aquilo. Imagina um falando, não pega isso não, hein? Isso aí e tal. Um cuidava e tal. Mas ele foi de forma escondida e separou pertences que eram proibidos por Deus do exército inimigo. E aquilo trouxe uma maldição sobre toda a nação. Nós já meditamos, né, em outras oportunidades sobre o rei Saul. O rei Saul ouviu do profeta bem claramente o que tinha que fazer. Que era, na invasão que fizeram, aniquilar todo o exército inimigo. Era uma ordem. E ele desobedeceu. Ele fez parcialmente. Quando a pessoa faz parcialmente a vontade de Deus, ela está desobedecendo a Deus. Porque Deus é perfeito, ele não é parcial. Ele não é pela metade. E Saul, ele teve graves consequências por esse caminho de altos e baixos que ele tinha. Por causa disso, ele foi perdendo tudo. E no fim, perdeu até a própria vida e o próprio filho. Morreram em combate. Meus amados irmãos, há um preço caríssimo que se paga quando a pessoa entra no caminho da rebeldia. Em Atos, Deus reforça isso. Em Atos 2,38 foi lido. Que é preciso, meus amados irmãos, muitos querem o maior bem que se pode um ser humano ter na terra. Que bem é esse? O Espírito Santo. Muitos querem o Espírito Santo. Falam do Espírito Santo.
Porque não há bem maior, a coisa mais excelente que Deus pode dar ao homem nessa terra é o Espírito Santo habitar em você. Já parou para pensar nisso? O próprio Espírito de Deus, ele está falando, habitar dentro de você. Tem coisa maior, irmão, para Deus te dar. Deus promete que ele pode te dar. Ele quer te dar. Ele quer nos dar, nos encher com o Espírito Santo. Agora, em Atos 2,38 fica bem claro o que é preciso para isso. É preciso se arrepender, é preciso ir ao batismo, e aí sim se recebe o dom do Espírito Santo. Deus não vai colocar o Espírito dele para habitar numa casa que está sem alicerce. Pode desarbar na cabeça dele. Cuidado. Deus não vai fazer isso. Ele é o sábio construtor. Ele começou a boa obra em nós. E ele vai concluir, irmãos. Só tem uma pessoa no universo que pode atrapalhar essa obra. Eu e você. Em nós mesmos. Mas se nós confiarmos em Deus e seguirmos a voz de Deus, a palavra de Deus, Deus vai concluir essa obra. E você vai ser cheio com o Espírito Santo. Se ainda não recebeu, procure o dom do Espírito Santo, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós precisamos entender, como eu falei, que às vezes vem alguma coisa esquisita na mente de cada um. E o Senhor Jesus, em Mateus 15, 19, ele diz que do coração saem os maus pensamentos. Olha, não se engane não. Mau pensamento condena sim, viu? Tem muita gente lá no inferno porque tinha mau pensamento. Não fazia, mas era dominado por maus pensamentos. Está aí, ó, na mesma lista de pecados de homicídio, de adultério. Está aí, você relê, Mateus 15, 19, na mesma lista. E os maus pensamentos, não pensem que procedem de outra parte, não. Jesus está dizendo do coração. E por isso que o homem fica contaminado. E nós não podemos aceitar nem esses pecados que estão na lista e nem maus pensamentos. A gente precisa rejeitar aquilo na hora e nos arrepender e falar, está amarrado isso, eu adoro a Deus, eu não aceito isso, ainda que seja no seu íntimo, porque há aquela voz do íntimo nosso, né? E você resiste àquilo ali. Meus amados, por que isso daí? Por quê? Porque nós precisamos, meus amados, vencer. A cada dia, quantos desafios nós temos. Às vezes é uma palavra torcida que alguém nos fala para nos provocar. Você estava tão bem, você recebe aquela palavra. Né? Ou às vezes você está querendo andar puro ali e tal, você abre uma programação, vê uma coisa odiosa ali, uma coisa horrível, sensual, uma coisa ali pecaminosa que vem diante de você, assim como te jogassem uma sujeira para cima de você. E você tem que ser firme e não aceitar. Por quê? Porque nós precisamos vencer. E para isso, como é que eu faço? Nós precisamos nos encher de Deus, irmãos. Nos encher de Deus. Porque se a gente estiver cheio de Deus, a gente vai transbordar Deus. Quando vier a porcaria de lá, você transborda o que é bom. Então, meus amados irmãos, além de nos encher de Deus, se for preciso, arrependimento, confissão de pecados. A gente confessa e deixa. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? E para vencer aquilo que a nossa carne deseja, nós só conseguiremos vencer, seja qual for o desejo carnal, que é pecaminoso, é contrário à vontade do Espírito Santo, nós só vamos conseguir vencer verdadeiramente com o arrependimento, meus amados. Se a pessoa tentar negociar com aquela coisa, não há o arrependimento. Ela precisa ouvir a voz de Deus, sabendo que Deus quer dela, ela sabe, no nosso íntimo sabe. Ela diz, meu Deus, nunca mais eu vou praticar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Confessa tudo e deixa. E o sangue de Jesus purifica do pecado, meus amados irmãos. Essa é a tônica da Bíblia, é o arrependimento. Fora disso, não tem bênção de Deus, irmãos. Fora disso, pode haver uma religiosidade, pode haver uma prática de ritos, mas não há modificação espiritual. E Deus quer transformar. Ele quer fazer com que o filho seja pleno. Não um super-homem lá com aquele colar de kryptonita, aiado, arqueado, ai. Não. Ele quer fazer mais do que vencedor. Olha, Deus nos chama para ser vencedor? Não. Mais do que vencedor. Sabe o que é o mais do que vencedor? O mais do que vencedor é aquele que nem a batalha nem acabou, ele já diz, eu já venci.
Assim é Jesus. Ele falou antes de ser crucificado: eu venci o mundo. Antes da cruz. E ele venceu. E apareceu ressurreto e foi visto subindo aos céus pelos discípulos. Esse é o nosso exemplo, irmão. Não sei o que você está passando, mas seja o que for, a circunstância que for, no Senhor, fiel a Deus, você já pode dizer: eu venci. A vitória é sua, porque é Deus que é o teu garantidor. É Ele que vai fazer acontecer, através da sua fidelidade, do seu posicionamento de fé. Deus vai te dar a vitória, amém? E Deus te fala essas coisas hoje, não é para você sair pesado, não. É para você entender que o seu Pai é um Deus amoroso, que quer você bem, que te ama. Você lembra da história do filho pródigo? O filho estava longe, sofrendo. O pai com o coração apertado. O filho sujo lá, passando fome, necessidade. E o pai todo dia ia lá, ficava esperando para ver se via o filho ao longe voltando. Um dia ele voltou, irmãos. E o filho arrependido falou: pai, pequei contra o céu perante ti. O pai não falou nada da história dele, abraçou a ele, mandou calçar os pés dele, colocou um anel no dedo dele e mandou fazer uma grande festa. Esse é o coração do nosso Deus. Ele quer que a gente se erga de uma forma que ele nos faça reinar novamente. Ter uma posição igual ou melhor do que aquela que a gente tinha com ele, com a presença dele. Esse é o seu Deus, o seu Pai, o seu amor maior. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos amar esse Deus, fazer a vontade dele. Glória a Deus. Amém. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, irmãos. Algumas perguntinhas. Tá aqui. Vai. Taizinha vai fazer aqui para nos ajudar. Primeira pergunta. Antes do pecado vem a tentação. Que atitude podemos tomar para que as tentações não se tornem pecados? Isso é importante, muito. O que a gente precisa para resistir e não cair em tentação? Até Jesus foi tentado, irmãos. Não há homem também que não tem tentação. Usar a palavra do Senhor, né? Como ele usou, né? No momento que ele estava sendo tentado, ele usou a palavra. Então, a gente precisa conhecer a palavra, buscar sempre usar a palavra, né? Para resistir. Amém. Amém. Verdade. Quando você sabe que vai ser uma tentação, não se expõe. Também. Amém. Da aparência do mal, né? Se aquilo ali é uma criptonita para você, você tem que se afastar. Amém, irmãos. Importante isso, hein? Muito importante também. É verdade. Porque cada um de nós sabe como é que a gente está, né? Se você está em condições de fazer, né? De evangelizar dentro de um carnaval ou não. Cada um sabe qual é o seu momento. Então isso é importante. Que a irmã falou mesmo. O irmão também. Mais alguém, querido? Louvar a Deus. Amém. Amém também. Você dá lugar a Deus. Está louvando a Deus. Deus está entronizado entre os louvores. Amém. Isso mesmo. Mais alguém? Pode falar, irmãos. Tem tanta coisa boa aí pra gente... irmãos. Ana tá quietinha hoje. Olha, a Ana quando fala... Eu acho que a gente, quando se vê diante de uma situação que a gente acha que vai pecar, orar, pedir direção... Aleluia, glória a Deus. Com a decisão certa. Aleluia, amém. Verdade. Jesus falou: orai para que não entreis em tentação. Aleluia, irmã, isso mesmo. Glória a Deus. Mais alguém, queridos? Tem mais, hein? Eu acho que, reunindo tudo que os irmãos já falaram, que realmente é por aí mesmo, é fazer como Daniel fez também, né? Decidir no coração, né? Daniel assentou no coração que ele não ia comer os manjares. Ele decidiu, né? Amém. É verdade. Glória a Deus. Então, que passa pelo intelecto, ela é racional, né? E ela realmente se assenta e ela se ratifica com o final dando brecha, realmente estamos com Deus. Amém. Ser determinado, né, irmão? Isso mesmo. Glória a Deus. Mais alguém? A Fofia. Cadê a Fofia, Simone? Cadê ela? Ai, que linda! Mais alguém, queridos?
Acho que todo mundo falou isso. A Ana que está lá toda concentrada em alguma coisa. Sei não, eu tô com uma enxaqueca brava hoje. Deus abençoe. Vamos orar então para sair essa enxaqueca. Em nome de Jesus. Às vezes a tentação são muitas vozes, irmãos. E a gente precisa também ouvir a voz de Deus. Naquele momento ele fala: filho meu, eu te amo. Eu quero é por aqui. E eu vou te abençoar por aqui. Não ouve essas coisas não. E a voz do príncipe da paz vai acalmar o seu coração. Amém, querido? Eu lembro daquele versículo, né? Se sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, se a gente está se sujeitando a Deus e não deixando aquele pensamento maligno dar fruto na nossa vida, no nosso coração e nos nossos pensamentos, a gente consegue resistir qualquer tentação. Amém, amém. E um jejum também, viu, irmãos? Um jejumzinho também para dar uma quebrada na carne, não esqueça não, tá? Se a carne tá fraca, faz jejum. Ela tá querendo colocar as asinhas de fora, quebra as asinhas dela com jejum. Para ela não tomar asa, isso aí, né? Tá bom, querido? Vamos para a segunda. Pra outra? Muitos querem ouvir um evangelho somente de promessas. A gente sabe que tem promessas no evangelho para nós, tem muitas. Mas tem pessoas que querem ouvir só as promessas. Querem alargar o caminho estreito. Querem alargar. Para viver as promessas, precisamos cumprir princípios. Comente essa afirmação. Repeat, please. Eu vou repetir Essa é muito longa. Eu vou repetir só a última frase. Não, repete tudo aí que foi longo demais. Tá. Muitos querem ouvir um evangelho somente de promessas. Querem alargar o caminho estreito. Para viver as promessas, precisamos cumprir princípios. Comente essa afirmação. É uma resposta pessoal. Tá parecendo coisa boa. Primeiro que é só o caminho fácil. O caminho. Eu vou usar aqui, assim, uma didática bem fácil. Uhum. É mais ou menos o que a gente faz com nossos filhos, né? Eu não sei, assim, aqui quase todos têm filhos. Então, é o que eu falava para as meninas. Para eu dar para vocês alguma coisa, tem que ter a contrapartida. Né? Vocês têm que me obedecer, vocês têm que fazer a parte de vocês, estudarem, obedecerem. Então, o Senhor, para ele vir com as promessas deles, a gente também tem que ser obediente e fazer a nossa parte. Então, acho que a relação aí da gente com Deus é mais ou menos da que a gente tem com nossos filhos, né? Tem que ter essa troca. Senão ele vai ficar dando tudo, a gente vai ficar mimado. Fidelidade, né? O que a gente não quer que os nossos filhos façam conosco, nós também não devemos fazer com Deus. Exatamente. Amém. Acho que é por aí. Fica até mais fácil. Mais alguém? Fala. O que eu tenho, assim, na minha experiência com Deus, é que toda promessa, ela, além do princípio de Deus, né, que tem que ser aplicado, tem o processo, né? Não existe uma promessa sem um processo. Uhum. E nesse processo, como a Carla disse, tem a obediência, tem o aprendizado, que ela falou implicitamente ali, né? Que você tem que obedecer, você tem que aprender aquelas coisas todas. E tem a nossa resposta, né, sobre isso tudo para Deus, né? Deus ele não vai entregar para a gente uma promessa sem a gente estar pronto para receber essa promessa, senão a gente vai estragar a promessa, né? Imagina, se eu chego, não tenho nenhuma capacidade, por exemplo, de ter bens, de ter dinheiro, aí Deus vai me encher de dinheiro. Eu só vou fazer besteira com isso, com certeza, né? Então, para a gente receber, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar capacitado para isso, porque senão aquela bênção vai se transformar em maldição na realidade. Então, a questão é o processo que a gente tem que passar para chegar no momento certo, para quando Deus entregar a promessa, a gente poder servir, porque não existe também promessa com Deus que seja para benefício, só para benefício próprio.
Com Deus tudo é linha de mão dupla, né? A gente dá e receber e sempre tem essa troca, porque a gente veio para servir como Jesus também veio, né? Então, a gente tem que entender que é tudo isso junto e misturado aqui e a gente tem que seguir, né? É isso aí mesmo. A gente não vai receber nada de mão beijada e falar assim, aqui, ó, filhinho, toma isso aqui. Aí, papai, quero mais. Não é isso, né? A gente tem um propósito em tudo, né? É verdade. E não esquecer da fé, né, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Para começar. Então, algumas promessas, elas não são recebidas porque está faltando a fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Então, assim, claro, às vezes, para a pessoa entender que nem sempre é porque ainda não chegou o tempo. Ela tem que entender de Deus se é por conta de tempo, né, que existem realmente tempo para todas as coisas, ou se realmente ela tem um momento de fé, mas ela não fica firme na fé, né? Ela tem que ter um coração que não duvida, né? E esse é um coração que realmente, e insistente, como aquela viúva que ia diante do juiz, faz justiça contra o meu adversário. E ser uma pessoa determinada. Então, existe um apanhado de várias coisas aí, né? Que a gente precisa analisar para a gente não pensar que é só uma coisa ou outra, né? Aí Deus, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar e vai nos dizer. Mais alguém, queridos? Não? Oi, Amanda, pode falar. Tá congelando, tá? Você tá congelando. Estão congelando? A mão dele tá gelada. Aqui eu tenho que resolver um ar aqui, mano. Eu vou até desligar o ar. O som é só agora. Parece que é de propósito, não. É mesmo? Assim. Mas amados, mais alguém quer acrescentar? Existem caminhos para o homem que parecem ser certos, mas no fundo é caminho de morte, né? É verdade. Tem que entender o que é a vontade de Deus na nossa vida. É verdade. Tentar seguir o caminho de Deus. É verdade. É verdade. Isso faz parte da nossa confiança em Deus, né? Quem confia, obedece. Amém. Faz a última. Vou fazer a terceira, então. A necessidade, essa pergunta é aquela que a gente já falou várias vezes mas aqui. é bom porque é a tônica, né? E alguns não estavam. Pode falar. A necessidade do arrependimento é a tônica da Bíblia e não há salvação sem arrependimento. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Essa eu vou arriscar responder. Assim, pelo que eu estudei, quando você tem aquela tristeza que Deus dá no seu coração, é porque você está arrependido. Mas se é a tristeza dos homens, porque você foi flagrado, porque você foi frustrado, aí é remorso. Então, tudo depende do seu coração, como você vê. Você quer se afastar do pecado, você não tem saudade da tua vida pregressa, você não olha mais para trás, você quer olhar para frente, você não tem saudade da vida que você levava. Quer dizer, você tem uma conversão buscando a santificação. É uma coisa que o pastor Luciano Subirá falou essa semana que eu achei interessante. Ele diz que quando você se converte, você sai do mundo. E quando você se santifica, o mundo sai de você. Então, eu acho que esse é o arrependimento, é quando você já está convertido, mudou o rumo da sua vida e já está buscando a santificação, ou seja, tirar o mundo de você. Verdade. Amém, muito importante, irmãos. Porque senão fica uma religião vazia, né? Você está lá, mas no fundo ainda tem coisas. Ainda tem coisas que você não poderia apresentar diante do Santo Deus, né? Claro, diante dos homens há uma religião, alguém está olhando assim, vai um religioso ali. Mas diante do Santo Deus, poderíamos apresentar, sem a santificação, como bem disse o irmão Maurício, não há, né, como ter essa apresentação, né, diante de Deus, dessas coisas.
Mais alguém, queridos? Mas alguém quer comentar a diferença de remorso e arrependimento? Arrependimento dói no coração, assim, quando a gente realmente ama a Deus, a gente entristece, né? Porque a gente, de repente, a gente não entristece nem pelo nosso ato, mas quando a gente olha para Deus, a gente fala assim, meu Deus, eu pequei contra ti. Eu entristeci o seu coração. Amém. Glória a Deus. Isso eu acho que é o que realmente faz um arrependimento. Genuíno. O remorso eu já acho que é tipo, caramba, eu sei que eu não devia fazer isso, desculpa, poxa, eu não queria ter feito, mas assim, mas no fundo você curtiu, entendeu? Mas você olha para a pessoa que você pecou contra ela e você não olha para Deus, você olha para a pessoa, porque quando a gente olha para Deus, quando a gente realmente ama Deus e a gente cai, aí dói mesmo, o negócio fica sério. Mas quando a gente não olha para Deus, a gente olha para a pessoa e aí aquele negócio, pô, tadinha, deixa ela triste, né? Pô, mas que coisa, né? Desculpa aí, viu? Mas assim, mas não é aquela coisa tão profunda, sabe? Não vai a Deus, sabe? Não vai a Deus. É aquela coisa assim, é na horizontal, não é na vertical. É aquela tristeza que dá e passa, né? Arrependimento você tem que ir para vertical, sabe? O remorso fica na horizontal, é entre mim e você aqui. Mas quando você olha para cima, sabe? Você realmente ama Deus, aí você se arrepende. Verdade. Eu penso que por aí. Glória a Deus. Fala. Eu tenho a sensação que o remorso é quando você realmente faz alguma coisa errada, que você sente que fez alguma coisa errada, e errei, vacilei, né? Mas eu não me arrependo por completo, porque eu acabo depois fazendo novamente. Né? O remorso então, tem isso. Se eu faço novamente, nunca é um arrependimento, porque se eu estou arrependido, eu vou procurar nunca mais fazer aquilo. Amém. Né? Porque aquilo que a Ana falou, eu já fui direto a Deus, já me arrependi, não quero mais aquilo na minha vida. O remorso é alguma coisa que você faz e a pessoa diz, não gostei, pô, desculpa, pô, foi sem querer. Aí daqui a pouco faz de novo. Não sei o que. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Se eu quero cometer esse mesmo ato, né? Se eu quero continuar nesse remorso de fazer coisas erradas, ou se eu quero me arrepender do que eu fiz de errado e não fazer mais. Tudo isso que vocês estão falando é a mais pura verdade. Irmãos, o arrependimento, para mim, ele é uma mudança de atitude. Você simplesmente para de fazer aquilo que você fez, não faz mais. O remorso não. O remorso você se entristece, você até pensa em não fazer, mas daqui um pouco que passa a tristeza, você faz tudo de novo. E pede perdão de novo, mas faz de novo. É como se você continuasse num caminho que é um círculo. Você não sai desse círculo. E o arrependimento não, é a quebra desse círculo. Você sai dele e não volta mais para ele. É uma mudança de atitude. Outra coisa, irmãos, que o arrependimento... Oi, irmã? Só um comentário rápido. Sim, querido. Pode falar. Cris, Cris, irmã da Mônica. Eu sei, pode te vendo. Pode falar. Em relação ao arrependimento, né? A gente vai estar sempre... a gente está vivendo muito de perto isso com um irmão nosso, né? Eu creio que o Espírito Santo vem tocando nele e eu sinto que ele realmente está vivendo um momento de arrependimento do pecado. Glória a Deus. Mas é uma luta muito grande e a gente tem que estar sempre se policiando para não ter o julgamento, porque é um conflito muito grande. O que a gente está falando não são ações fáceis de dizer não para o pecado. Para quem vive é muito difícil. Verdade. Então, assim, é bom estarmos em um grupo de irmãos de oração para que um sustente o outro. Isso é importante. É para isso mesmo. A luta é grande. É só porque, assim, quando a gente fala, parece ser tão simples, né?
Não. o pecado é difícil. E ainda tem que lidar com o julgamento da sociedade, porque o inimigo está aí para realmente falar, olha lá, ó, falou que aceitou Jesus novamente, já está de novo no erro. Então, assim, é muito bom poder ter um grupo de irmãos em oração para que um sustente o outro, para que quando um cai, o outro vem e levante, e não apoie. Amém. O nosso pastor, ele sempre prega muito nessa linha do que você está falando, Cristiane. Que a gente tem que ter muito cuidado com isso, com apontar, porque a gente acaba começando a ter uma atitude de prepotência e achar que nós somos melhores que os outros, e às vezes a gente tem pecados que a gente é pecado, e por eles, na nossa hierarquia, a gente achar que é menor, a gente acaba não vendo os nossos próprios erros e aponta os dos outros, porque são coisas que na nossa mente são muito piores. Mas não, para Deus é tudo igual. Então o julgamento é muito ruim por isso. Ele sempre toca muito nessa tecla, para que a gente tenha muito amor. Que só com muito amor você perdoa, você abraça aquela pessoa pecadora, porque a gente que conversa muito sobre isso tem que ter muito amor, porque é difícil mesmo perdoar, é difícil conviver com o pecado tão próximo de você. Muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente julga, a gente se acha melhor que o outro, e não é. Não é. Eu fiquei questão de levantar esse ponto, porque é uma linguagem que pode parecer muito simples entre a gente. Não de repente pode ter pessoas, que não é tão simples assim. Amados, o nosso Deus, eu me lembro de um testemunho de um rapaz que ele era viciado em cocaína, né? E ele queria ficar liberto daquilo, talvez alguém já tenha contado, mas não contei aqui. E ele entrava na igreja regularmente entorpecido. Ele olhava para o altar, via 2 pastores, mas só tinha um lá na frente, porque ele estava completamente entorpecido. Mas ele continuou lutando, né? Um dia na casa dele, ele deu esse testemunho já limpo. Quando você vê a pessoa liberta, você vê que ela, de fato, ela está livre daquele aprisionamento que ela tinha no passado. E um dia ele pegou a Bíblia Sagrada assim, numa crise que ele estava, pegou o saco. Hoje em dia se vende de outra forma, né? Nas igrejas, às vezes, a gente acaba sabendo disso aí através das igrejas, né? Mas antigamente era um saquinho. E ele levantou um saco de cocaína e falou assim para Deus: meu Deus, eu quero saber quem vai vencer na minha vida, se é isso aqui ou se é o Senhor. E eu vi esse homem dando testemunho limpo, irmãos. Por quê? Porque ele perseverou, né? Ele confiou em Deus, mesmo nesse aprisionamento, porque existem níveis, como a irmã falou, né? Ele continuou confiando em Deus, buscando a Deus, e Deus fez acontecer. E é isso que ele vai fazer. Não importa a situação de alguém. Eu gostaria de compartilhar também 2 Coríntios 7,10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, tá? Opera arrependimento para a salvação, Aleluia. Da qual ninguém se arrepende. Então, é um arrependimento que você não se arrepende depois de ter tido. Olha que coisa linda. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quer ver exemplos na Bíblia disso aí? Pedro, ele foi ali e negou Jesus, né? Mas ele se arrependeu, chorou amargamente, diz a Bíblia Sagrada. Quer dizer, foi um choro de profunda, a gente não sabe o tamanho da tristeza de Pedro. Você imagina, ele andou 3 anos ou 3 anos com Jesus, alguém fala isso, né? Ombro a ombro com Jesus. Era como um irmão dele, era o tempo todo. Ele viu coisas que não estão nem na Bíblia. Compartilhou de detalhes, de amizade, de confiança no profundo. E ele foi para ele negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha falado para ele. E Judas traiu. Pedro se arrependeu, voltou, foi o grande apóstolo Pedro, até a sombra dele curava, quando colocavam os enfermos na rua. E o Judas pegou as moedas, foi lá no templo dos fariseus, tentou dizer: não, eu queria devolver isso aqui. Isso é contigo, os fariseus disseram. Ele jogou as moedas para dentro do templo. Quer dizer, ele estava movido por alguma coisa.
que não estava deixando ele em paz, mas ele foi se enforcar. A tristeza, segundo Deus, opera, como está na palavra de Deus, é o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, esse remorso que falamos, opera a morte. Ele vai gerar a morte. Então nós não podemos abrir mão da oportunidade de nos arrepender, né? Confessar o pecado. Uma coisa que dificulta muito às vezes a vida das pessoas para não serem, esse processo não ser mais rápido, é não confessar o pecado. Ela retém. E Deus espera a confissão do pecado, porque faz parte de um arrependimento. Você já viu até as pessoas que se tratam no mundo, primeiro ela chega lá na frente, eu sou fulano de tal, estou há tantos dias sem usar tal coisa. Quer dizer, a confissão, irmãos. Até eles já repararam como é importante confessar. Mas aquela confissão ali é limitada. A nossa confissão é para aquele que santifica, liberta o homem e salva para a eternidade. Amém, queridos? O nosso Deus maravilhoso. Meus amados, eu queria levantar motivos de oração. Tem um papelzinho? Para que a gente possa orar hoje e fazer uma oração final para aqueles também que quiserem ficar longe dessas criptonitas aí para o crente, né? Quem não precisa? Todos. Né? A gente sabe quais são as coisas que, se entrarem na nossa vida e tem tentado entrar, elas irão nos enfraquecer, nos derrubar e nos deixar fora da vontade de Deus. Cada um de nós sabemos, mas eu queria também, ao final eu vou fazer essa oração, que os amados lembrassem de alguém. Eu queria orar pelo irmão Henrique, ele deu uma piorada essa semana, tá, queridos? Mas graças a Deus, hoje falando com ele, já está melhor. Mas eu queria orar que a gente levantasse um clamor a Deus pelo irmão Henrique, tá? Que está se recuperando aí dessa enfermidade. Quem mais gostaria de pedir oração? Eu agora, quando for pedido de oração... Desculpa aí, irmão. Pode falar, irmão, pode falar. Não, imagina, eu peço desculpa aí. Eu, ali nas criptonitas, para que Deus venha afastado das nossas vidas, eu quero pedir especialmente pela Raquel. Sim. Porque ela está com febre alta, bem alta, e ela está com os sintomas da doença, mas ela já teve, nós já tivemos. O que acontece? Ela foi vacinada ontem. Então há um grupo pequeno que tem algumas reações adversas, como febre, mal-estar. Nós temos os anticorpos já. Ela tomou a vacina mesmo com anticorpos, assim. É uma orientação, né? Mas pode ter dado uma reação adversa maior por causa disso. Então, ela está bem arriada aqui no cama aqui. Eu tenho clamado por ela aqui, estou orando para que ela venha ficar boa. Eu queria... Tá bom, querido. Você sabe a vacina que ela tomou? Qual foi, irmão? Ela tomou a Coronavac. Tá. Vamos orar assim, queridos. Eu queria orar também pela Thaís, que até agora ela está com a mão na cadeira, assim, com dores nas costas. Também orar por ela. Amém. Vamos orar, querido, pela querida irmã Raquel. Mais alguém, amados? Eu gostaria de pedir oração para um primo nosso, o André Luiz da Rocha Moreira. Ele está entubado em Minas, é um primo irmão nosso. Está lá em BH, ele mora lá e a situação está bem complicada. Amém, irmã. Entubado há 12 dias. É o seu primo, né? André Luiz, né? Isso. Tá bom. Mais alguém, queridos? Eu gostaria de dizer... Irmã Mônica. Pode falar. Pode falar, Ana. Fala. Não, vai lá, não. Pode falar. Eu gostaria de pedir por uma amiga, Denise Royer, que perdeu a madrinha, né? E que está com uma prima internada também com Covid, para que ela se fortaleça, que ela está passando um momento muito difícil. E aqui, né, pela minha família, pelo meu marido José Carlos, que tem hora que pensa em desistir do tratamento, agora que aumentou, infelizmente, para 12. Tem hora que fala que vai parar, eu pedi para ele perseverar e não desistir de fazer o tratamento. Amém, querida irmã. Se a irmã puder, nós temos, eu vou colocar no grupo de novo, bastante mensagens das células estão no nosso canal da célula, Renovo. Aí se a irmã puder colocar para ele ouvir
ouvir a mensagem, se ele quiser, obviamente, né? Então, vai ser difícil. A Flávia conhece, minha irmã conhece ele por enquanto não vai ouvir. Mas eu mando. Mas você pode ouvir louvor, Mônica. Eu tenho Bota louvor na sua casa. Eu tenho ouvido, eu tenho colocado aqui. Então. Vamos e aí, orar. enquanto o louvor toca, você ora, faz oração, conversa com o Senhor. Isso aí eu tô fazendo. Deus dá a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Quando a irmã sentir de Deus, né, a oportunidade, a gente vai estar orando também pelo José para que Deus possa convencê-lo, né, de buscar em Deus a cura, a solução também, né? Amém. Então nós vamos orar para isso. Aí quer dizer, em algum momento Deus vai permitir que ele, num quebrantamento, ele queira ouvir a palavra de Deus. É muito importante isso para ele, viu? Amém. Então, assim, espere esse momento, tá, irmã? É porque ele está numa situação delicada, sem criar nenhum problema, mas eu tenho certeza que o nosso Deus fiel, ele vai permitir uma porta para que a irmã possa fazer ele ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém, Senhor. Amém. Mais alguém, queridos? Irmã Ana. Eu queria pedir por uma senhora, amiga da família, que está internada há mais de um mês em Brasília e devido a uma reação da vacina AstraZeneca. Sim. Oxford. Ela adquiriu a síndrome de Guillain-Barré e ela está internada há mais de um mês e paralisada, está com uma infecção muito grave no pulmão. Qual é o nome dela, querida? Sônia. Sônia, né? Mas isso aí foi por causa da vacina? Já foi detectado porque tem outros casos lá. Misericórdia. Todas tomaram a mesma vacina, AstraZeneca, e todos idosos. Mais alguém, queridos? Amém. Vamos orar, sim, pela Sônia. Sim, irmão Maurício? Vai, irmã Simone, a preferência. Vai, Simone. Pela mãe do Walter, que está na UTI, né? Não está ocupada, que assim permaneça e consiga sair, né? Amém. Mas a tomografia é muito boa, não. Vamos orar por ela. Amém. O Walter tá bem, Simone? Tá? Ele não pegou, não, né? Não, ela estava no outro irmão, na casa do outro irmão. O irmão tá, a esposa tá com sintomas, né? Não fizeram os testes, né? E uma filha dela também está sintomática e acho que a irmã dele também, acho que tá assim, que a gente não sabe. Amém. Vamos orar. Irmão Maurício? Tá. Quando começaram assim, os pedidos de oração, veio à minha mente a minha sobrinha, a Marcele, que eu recebi uma foto dela, tá com uma alergia horrível no corpo. A gente não sabe se é alergia ao gato. Não sei nem se gato dá alergia. Ela estava no hospital, né? Desculpe, é a Juliana. Errei a sobrinha. É a Juliana. Mas assim, eu errei, mas também a Marcele precisa de oração. A Marcele está nos Estados Unidos, teve uma crise nervosa, ela saiu da célula, não viu, né? Eu vi. Ela teve uma crise terrível lá nos Estados Unidos, sozinha lá, foi realmente um pandemônio lá. Então, eu queria, aliás, orar por toda a família da minha irmã. Amém. Da irmã Márcia, né? Márcia, para o Felipe, para o Marcos, enfim, para toda a família, precisa de muita oração, muita mesmo. Amém. Amém. Mais alguém, queridos? Quero agradecer a Deus. Irmã Carla, agradecer. A gente está bem, né? Apesar disso tudo ali, a gente está bem, a gente está com saúde, a gente está com a nossa família, né? Dentro do possível preservada. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mais alguém, queridos? Quero pedir para orar pelo senhor Giuseppe. Ele teve Covid e agora, no momento, ele se encontra com muita ansiedade, passando mal toda noite, falta de ar. Ele mora aqui no condomínio também. Quero pedir pelo Marcos, que é um amigo de trabalho que piorou. Ele estava na UTI já
tinha melhorado, depois piorou de novo. E também meu Frank faleceu hoje. O vídeo também. Quem faleceu, querido? Quem faleceu? Mãe do amigo do trabalho, Franklin. A mãe dele, né? A mãe dele. Tá bom. Faleceu hoje, de Covid também. Essa doença é uma praga hoje. E pedir para Deus espargir o sangue dele nas nossas portas, nas nossas janelas. Amém. Nós também, para que essa praga não chegue na nossa tenda. Não vai chegar em nome de Jesus. Amém, querido. Fala, amiga. Primeiro eu quero pedir oração pela minha mãe, que domingo completa mais um ano de vida. Agradecer por, diante dessa pandemia, né, tê-la comigo, ter passado por isso e ainda está aqui, saudável, graças a Deus. Tem que comemorar. Tem que comemorar. O Flávio está pedindo oração para os pais dele. O pai dele e a mãe dele positivaram para a Covid. Mas estão bem? O pai dele tá, porque o pai dele já tinha recebido as 2 doses da vacina, né? Coronavac. Ele recebeu, aí quando pegou, veio com sintomas muito leves. Agora quem apresentou foi a mãe dele. A mãe dele até está com a saturação boa. O problema da mãe dele é que a pressão dela está muito baixa. Aí parece que hoje o cardiologista pediu para tirar os medicamentos da pressão, até entender o porquê. Né? Mas, dentro do possível, estão em casa, né? Não precisaram... Ela não tomou vacina, não? Ela não. Ele tem 83 anos e ela tem 73. Seria essa semana. Muita gente está pegando pouco antes de tomar vacina, né? Meu pai tomou, quero agradecer que meu pai ontem tomou a primeira dose, né? Glória a Deus. Não ia tomar, mas foi. Glória a Deus. Então, assim, muita coisa a agradecer, né? E também pedir, né? Eu quero pedir que essa pandemia se acabe logo. Amém. Eu não sei se é egoísmo meu, mas eu não quero as escolas fechadas, eu não quero, eu só penso nos meus filhos, eu só penso no meu pequeno, que já perdeu 1 ano, não quero que perca outro. Eu não acredito que sejam as escolas que estejam aumentando o número de coronavírus, eu acredito que seja os bares, botequins, boates, shows, BRT, metrô, né? As escolas, pelo que eu vejo, são tudo tão separadinho, tão poucos alunos. As minhas filhas mesmo dizem que tem 4 alunos, 8 alunos, né? Eu não sei, assim, eu penso muito na educação dessas crianças, gente. Amém. Eu fico muito triste. Parece que vão vacinar os professores também. Parece que colocaram eles no grupo de prioridades. Mais alguém, querido? Eu quero pedir oração, junto com a Flávia, eu quero pedir oração para que as vacinas cheguem antes das pessoas pegarem a doença. E uma boa notícia hoje que eu vi no jornal é que parece que vão começar a testar 2 vacinas brasileiras, né? 100% brasileiras. Se a Anvisa autorizar, vão começar a testar em humanos. Aí já ajuda, se elas forem bem, né, forem aprovadas futuramente, talvez em julho já possam ser usadas. Amém. Mais alguém, querido? Para a gente orar então? Irmão Marcos, pode levantar um motivo de agradecimento a Deus então? E depois eu uno a fé? É possível, querido? Amém, irmão. Amém. Santo amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, às vezes adversas, Senhor, de pessoas tão próximas, Senhor, de coisas que acontecem que fogem do nosso controle, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos felizes por sermos teus filhos, Senhor. Nós somos felizes porque o Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, Pai. Derrama sobre nós a tua graça, o teu amor, o teu perdão. Que as criptonitas que querem tirar as nossas forças que sejam aniquiladas da nossa vida. Amém, Senhor. Amém. De fato, escolhermos pela tua vontade, Senhor, pela tua palavra, Senhor.
somos falhos, Senhor, somos sujeitos realmente a desagradar a Ti, mas nós queremos decidir, Senhor, assentar no nosso coração, como Daniel assentou, em não se contaminar com aquilo que a Tua palavra condena, Pai. Nos dá graça, Senhor, nos fortifica, Senhor, nos capacita para fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, cada um aqui nessa célula, cada família representada, Senhor, seja abraçada pelo Teu amor, seja guardada pelo Senhor. Nós cremos, Senhor. Que ninguém venha desanimar por causa das circunstâncias, Senhor, porque o Senhor está conosco, Senhor. Amém. Não há como nós sucumbirmos completamente, porque o Senhor está conosco. Que a nossa fé seja muito maior, Senhor, do que qualquer circunstância contrária, sobre qualquer pandemia, qualquer doença, qualquer desemprego, qualquer problema que venhamos a ter, Senhor. Que a nossa fé esteja acima dessas coisas, Senhor. Amém. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que pode todas essas coisas, Senhor. Muito obrigado por essa campanha, Senhor, que vem mexer e falar conosco. Nós precisamos nos consagrar mais. Amém, nós precisamos parecer mais contigo, Senhor, porque é a última hora, Senhor. A trombeta vai soar, Senhor. E precisamos estar completamente preparados, santificados, para nos encontrarmos com o Senhor. Amém. Deus, ajuda a teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor, a viver a cada dia nos teus caminhos, Senhor. Amém. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Unindo a fé com os amados irmãos, Pai, colocamos diante de Ti esses pedidos, Pai, porque amamos essas pessoas, cada um que foi lembrado. Meu Deus, nós sabemos que Tu és amor, e o Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Te pedimos pelo irmão Henrique, Pai, nosso amado irmão da célula, que teve essa semana difícil, Pai. Estava melhor, de repente começou a ficar pior, mas o Senhor é Deus da vida dele. E nós pedimos que envie o Teu anjo lá, Pai, para purificar, tocar no corpo dele, fortalecer o teu servo, Teu filho, Pai. Em nome de Jesus, cura o nosso irmão Henrique, Pai. Tira dele todo o mal, todo o mal-estar, Pai. Que ele fique 100%. Meu Deus, toca também no corpo da irmã Raquel, nós te pedimos, Pai. Que esse mal-estar, Pai, que veio em consequência da vacina, Pai, não consiga prosperar no organismo dela, que o organismo dela reaja a isso e seja realmente debelado esse mal em nome de Jesus e saia a febre em nome de Jesus. Espírito que está por trás dessa febre, que está por trás desse vírus, que está por trás dessa vida microscópica que vem para roubar, matar e destruir. Eu te amarro e ordeno que saia em nome de Jesus, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos também pelo André Luiz, Pai, primo dela, que ele saia dessa situação, Pai. Toca nele, meu Pai, envia os anjos, Pai, para levantar ele do leito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos também, Pai, pela Denise Royer, Pai, e pelo José Carlos. Meu Deus, a Denise teve um tempo muito ruim, muito difícil, mas o Senhor pode, Pai, fazer a vida dela ser transformada. Nós pedimos que o Senhor convença a Denise, Pai, para se apegar contigo e também que ela tenha do Senhor a sua bênção, Pai. Em nome de Jesus, o José Carlos, Pai, também te pedimos pela saúde dele. Meu Deus, te pedimos para que ele também tenha um encontro contigo, que o Espírito Santo possa convencê-lo, Pai, e mostrar a ele, Pai, que o Senhor é a vida, o Senhor é que cura, Pai. O Senhor disse na Tua palavra, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, Pai. A Tua palavra é a verdade, e o pai da mentira está derrotado agora, no nome de Jesus. Eu ordeno que todas essas enfermidades saiam, porque a verdade é que Jesus tomou as enfermidades na cruz do Calvário e as levou, e o inimigo não pode mais colocar enfermidade. Essa é a verdade. Eu esmago a mentira com a verdade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos também o pedido da Ana com relação à Sônia, meu Pai, também por causa da vacina. Restaura a saúde da Sônia, meu Pai. Nós te pedimos também aí pela Juliana, meu Deus, que ela tenha um encontro contigo, ela teve a oportunidade desse, e que o Senhor, meu Deus, venha convencê-la, Pai,
para ter do príncipe da paz, meu Pai, o colo que ela tanto deseja e seja também curada pelo Senhor Jesus dessa alergia, Pai. Meu Deus, envia o Espírito Santo para convencer a Marcele, a Márcia, também o Felipe e o Marcos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa família seja do Senhor para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus te pedimos também, meu Pai, pela mãe do Walter, tira ela do leito, Pai, tira a enfermidade dela, meu Deus. Faz ela, meu Pai, ser restaurada pelo nome do Senhor Jesus e saia dessa UTI, meu Pai. Nós te levantamos como a irmã Carla, motivo de gratidão pelo Senhor ter nos guardado até aqui, nos ajudou o Senhor, está nos ajudando, e a fé, o escudo que vem de ti, para que nós venhamos, meu Pai, a ficar protegidos de todo dardo inflamado do diabo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós temos do Senhor a fé, e na fé venceremos, Pai, porque esta é a vitória que vence o mundo, Pai. Aqueles que creem no nome de Jesus, Pai. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Meu Deus, nós te pedimos também pelo Giuseppe, Pai, que haja a cura, meu Pai, na vida do Giuseppe, em nome de Jesus. E também, meu Pai, que seja retirada essa falta de ar do Marques, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, consola também o Franklin, que perdeu a mãezinha dele. Pai celestial, cubra nossas casas, nossos lares, Pai, com o sangue do Cordeiro, e que o espírito da morte passe longe da nossa morada, em nome de Jesus Cristo. Pai celestial, nós também te agradecemos, Pai, pelo aniversário da querida irmã Solange. Envia o Espírito Santo para consolá-la, Pai, para restaurar a paz do coração dela e para trazê-la para juntinho de nós. Meu Deus, eu te peço pela Thaís, Pai. Toca nas costas da minha esposa amada Thaís. Tira dela essa dor, essa enfermidade, meu Deus do céu, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos pelos pais do Flávio, Pai, que positivaram, meu Deus. Toca no corpo para restaurar a saúde e desapareçam esses vírus do corpo deles, Pai. Meu Deus, também te pedimos, Pai, que seja ampla e vasta a distribuição das boas vacinas, as vacinas que não trarão mais problemas, as vacinas que de verdade irão proteger aqueles que voluntariamente forem buscar essa ajuda, meu Deus. E são tantas pessoas que estão precisando, meu Pai. Que cheguem as boas vacinas, que as más vacinas, aquelas que estiverem com problemas, sejam afastadas da nossa nação. É o que te pedimos, crendo no Todo-Poderoso Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. E aquele que quer agora estar sem nenhuma coisa que deixa para baixo, sem nenhuma coisa que derrota o crente, diga assim, em uma só voz comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Repita comigo. Senhor meu Deus e meu Pai. Ao longo da tua mensagem. Ao longo da tua mensagem. Em algum tempo dos meus dias anteriores. Em algum tempo dos meus dias anteriores. Eu me lembrei. Eu me lembrei. De algo que não te agrada. De algo que não te agrada. Eu confesso ao Senhor isso aí. Eu confesso ao Senhor isso aí. Eu confesso que isso daí não te agrada. Eu confesso que isso daí não te agrada, Senhor. Porque eu entendi isso. Porque eu entendi. Através da tua palavra. Através da tua palavra. E eu me arrependo, meu Deus. Eu me arrependo, meu Deus. Me ajuda a não praticar. Me ajuda, Senhor, a não praticar. Nunca mais. Nunca mais, Senhor Deus. Porque a minha grande alegria. Porque a minha grande alegria é fazer a tua vontade. É fazer a tua vontade. Portanto, eu te peço, meu Deus. Portanto, eu te peço, meu Deus. Purifica-me com o sangue de Jesus. Purifica-me com o sangue de Jesus. De todo o pecado. De todo o pecado. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém. Diga um glória a Deus aí para você ficar bem forte, ó. Glória a Deus. Meus amados, um beijo no coração de vocês, viu? Que saudade. Olha, não esqueçam de nós. Precisando, entrem em contato, queridos.
Tá bom? A gente está aqui à disposição, tá, mano? Um beijão para vocês. Deus abençoe. Saudade, menino.